Fala pessoal, tudo beleza? Nesse vídeo eu vou trazer aqui para vocês alguns esclarecimentos acerca de uma questão do concurso dos Correios que está gerando aí uma certa polêmica, né? Afinal, qual é o atalho para você selecionar tudo no Word? É o Ctrl T? É o Ctrl A? Quando é que eu vou utilizar um ou quando eu vou utilizar o outro, tá bom? E claro, o que todo mundo quer saber, cabe recurso nessa questão? Então vamos analisar aqui e vamos entender o que gerou essa polêmica toda, tá bom? Vamos lá. Pessoal, a questão que nós estamos aqui tratando é, no meu caso aqui, a questão de número 26, onde a banca ela trouxe o seguinte: assinale a alternativa que apresenta a maneira mais eficiente para você selecionar todo o seu texto, tá? Então, ele quer saber aqui qual é o atalho de selecionar. Pessoal, o que acontece é o seguinte, ó, eu vou mostrar aqui o programa do Word, vou mostrar o atalho e depois a gente vai tirando aqui algumas conclusões, tá legal? Então, quando eu venho aqui no Word, ó, vou digitar um textozinho aqui de exemplo para a gente poder ver o funcionamento aí dessa ferramenta, bom? Então, o que acontece? Aqui no Word você vai encontrar, tá, este grupo na página inicial chamado Editando. E se você clicar aqui em Selecionar, você vai encontrar esse recurso Selecionar Tudo. Então perceba que o próprio Word ele já está me dizendo aqui qual é o atalho. Selecionar tudo é o Ctrl T, tá? Se eu clicar aqui, ó, ele vai selecionar tudo que eu tiver, textos, imagens e por aí vai. E isso daí, pessoal, vem aí há muito tempo, tá? As versões antigas do Word, todas elas utilizavam o Ctrl T. Por que que neste caso, né, o atalho então é o Ctrl T e não o Ctrl A? Pessoal, isso eu já falei várias vezes em aula, né, tanto aqui as aulas online como também em sala de aula. A Microsoft, quando ela traz o Office para a versão em português, ela muda os atalhos, tá? Também para uma versão em português. Então, o Word, na sua versão em inglês, ele mantém os atalhos em inglês. E em inglês, a palavra tudo é escrita como all, A-L-L. Então, lá, o Ctrl A vai ser para você selecionar tudo. Só que no Office, em português, o Ctrl A ele vai ser utilizado para você abrir e não para selecionar tudo. Tranquilo? Aí começou a ter algumas dúvidas, né? Mas, professor, eu entro no site da Microsoft e lá está me dizendo que o atalho para selecionar tudo, ele é o Ctrl A e não o Ctrl T. Aqui, ó, estou no site da Microsoft, tá bom? E aqui ele já está me dizendo, ó, selecionar todo o conteúdo, Ctrl A. Só que qual é a questão aqui, pessoal? Esse atalho aqui que a Microsoft colocou no site dela, embora o site esteja em português, é do Office em inglês, tá? Tanto é que se você encontrar aqui, ó, se você procurar, ó, negrito, ele está dando aqui para você aplicar o Ctrl B. E o negrito no Word em português não é o Ctrl B, é Ctrl N. Em inglês, aí sim, vai ser o Ctrl B, por quê? Porque em inglês a palavra negrito é escrito como bold, tá? Então esses atalhos que nós temos aqui, eles estão na versão do Office em inglês, tá? Aí vem uma outra questão. Alan, mas quando eu utilizo o Office 365, ele não utiliza o Ctrl T, utiliza o Ctrl A. Pessoal, é verdade, tá? Ó, vou abrir aqui o meu Word agora no Office 365. Essa daqui é a versão do Office 365 na versão online, na versão que você usa dentro do seu navegador, porque se você instala o Office 365 no seu computador em português, ele segue o padrão dos atalhos que eu acabei de mostrar para vocês. Então, vou aqui, ó, para vocês terem uma ideia como isso aqui ele está usando a versão em inglês, vou repetir aquele comando que eu usei lá no meu Word para gerar um texto aleatório. E olha como o texto ele vem em inglês. Então é como se a Microsoft estivesse usando aqui o Office em inglês, só que ela traduziu, né, a língua aqui para o português. Mas os atalhos aqui, eles permanecem no padrão em inglês. Então eu vou apertar aqui o Ctrl mais A e ele seleciona todo mundo. Se eu apertar o Ctrl T, eu estou usando o Word dentro do navegador. Então ele usa também os atalhos do navegador aqui. Se eu aperto Ctrl T, o que eu vou fazer é criar uma nova guia, uma nova aba, tá bom? Então, por isso que tem essa diferença aqui no Word 365 na sua versão online, beleza? Alan, então quer dizer que a questão ela pode ser anulada, né? Por quê? Porque a banca ela não especificou para a gente aqui, ó, qual seria a versão do Word, se é a versão online do Office 365 ou se é a versão tradicional. Pessoal, claro, quem errou pode entrar com recurso e deve entrar com recurso, né?
Só que, se você olhar o histórico da banca IBFC, quando ela traz aí o Word, ela está considerando o Word, digamos assim, o modo tradicional e o modo geral. E o modo geral, o modo tradicional, o atalho é o Ctrl T, beleza? Se ela tivesse especificado no enunciado, falando do Office 365 na sua versão online, aí sim eu poderia colocar o Ctrl A. Claro que o ideal, e muitas bancas fazem isso, é trazer toda a informação de qual é a versão do Word, né, se está em português, beleza? Mas o histórico da IBFC, muitas vezes, é de, mesmo quando ela especifica a versão do Word 365, ela traz o atalho em português, tá bom? Olha como isso aqui é verdade, ó. Vou mostrar aqui para vocês uma questão que teve no concurso da Prefeitura de Vinhedo, de São Paulo, tá? Concurso da Guarda Municipal. Então, nessa questão, ela pediu o seguinte, ó. Assinale a sequência das respectivas teclas de atalho do pacote Microsoft Office em português. Ela só falou que é do Office e em português, né? Não disse se era 365, não disse nada. E aí ela pede o atalho para você formatar um texto em itálico, para você colar o seu texto e para você salvar o seu documento. Então, primeiro, o atalho do itálico é igual em qualquer versão do Word, tanto a inglês como a português, né? Vai ser o Ctrl I. Para você colar, Ctrl V também não tem problema, mas o salvar, se a gente for seguir a lógica, ó, o salvar na versão português, qual é o atalho? Ctrl mais B. Já a versão em inglês, ou a versão ainda online, você vai utilizar o Ctrl mais S. Porque o Ctrl B no online a gente já viu que é usado para aplicar o negrito, né, que é o bold. Então, qual foi o gabarito aqui que ela considerou? Letra D. Ó, questão aqui 28, ó, gabarito letra D. Beleza? Olha só, observem aqui essa outra questão que foi agora do concurso da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, tá? Provazinho de 2021. Na questão 38, a IBFC ela trouxe o seguinte enunciado. Paulo está revisando o relatório de não conformidades de seu departamento utilizando, aqui ela ainda foi mais precisa, ó, ela disse que é o Word 365, só que ela também deixou claro, ó, que é no idioma português, tá? Configuração padrão e diz que precisa formatar todas as palavras em negrito. Então, o que a banca quer aqui é o atalho para o negrito. Seguindo essa mesma lógica que a gente tem falado aqui, ó, quando eu tenho o negrito, ele pode ser no Word na versão português, tá? Ou ainda na versão em inglês. Em português, o atalho é o nosso conhecido Ctrl N. Já em inglês, ele muda, né? Ele vai utilizar aí o Ctrl B, já que negrito, em inglês, escreve-se assim, ó, bold, tá? Então, percebo que nessa questão aqui, ela não trouxe nem o Ctrl B, ela trouxe aqui o FNB, que é outra coisa, né? E o nosso gabarito, ó, vai ser a letra A. Por mais que ela tenha falado o Word 365, ela disse que é em português, então o atalho aqui vai ser o Ctrl N, tá? Gabarito aqui dá 38, ó, então ela usou aqui, ó, mesma lógica, tá? Ó, Ctrl A. Então, por que que eu estou trazendo essas outras questões aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem que na banca IBFC, mesmo quando ela não deixa tudo amarradinho ali no enunciado, falando de qual é a versão, ela usa o padrão do Office em português. Os atalhos são aqueles conhecidos em português, beleza? Então, claro, se eu errei essa questão, eu vou entrar com recurso, é óbvio, né? Mas se a banca ela seguir o histórico dela de questões de prova, ela não vai anular. Ela vai manter o gabarito como atalho para você selecionar tudo sendo Ctrl mais T, beleza? Então, é o que eu sempre falo, pessoal. Ó, quando vocês estiverem estudando para concurso, é fundamental que vocês respondam questões das provas anteriores, tá? Da banca que você vai fazer o concurso. Por quê? Porque você começa a entender qual é o raciocínio da banca. Você vai entender qual é o padrão, o que é que ela está pensando quando ela cria aquele enunciado. Então, quem respondeu questões anteriores da IBFC, ou quem assistiu aqui às aulas, aqui no canal, ou
as turmas presenciais, eu já bati nessa tecla várias vezes, né, que o Word, o Excel, o PowerPoint, os programas do Office, eles usam um atalho em uma versão português, tá? Enquanto que os demais programas, por exemplo, o próprio Windows, que é da Microsoft também, se você for utilizar o selecionar tudo, para selecionar todos os arquivos, todas as pastas, lá no Windows é o Ctrl A, porque a Microsoft no Windows não mexeu nos atalhos. Agora, no Office, esses atalhos foram modificados e seguem um padrão diferente, que é o padrão em português, beleza? Então, eu particularmente acredito que a banca não irá anular, tá? Se ela fizer isso, ela vai estar mudando o que ela tem feito nos últimos concursos, né? Então, quem acertou, beleza. Quem errou, claro, entra com recurso e usa esse argumento, tá bom? Espero que vocês tenham tirado aí as dúvidas em relação a essa questão, né? Eu vi várias mensagens aí, o pessoal com dúvida se era o Ctrl A, se era o Ctrl T, beleza? Claro, se tiver ficado ainda mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e eu terei o maior prazer em esclarecer para vocês. Então é isso, pessoal. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.